Ao olharmos para todo o cenário mundial, percebemos que algo não está certo. Estamos vivendo um momento de pandemia, guerra e muita intolerância. Então, uma pergunta fica no ar: será que a nossa sociedade está com os dias contados? Mas antes de respondê-la, seja muito bem-vindo ao canal Realidade Paralela. Para começar a responder a nossa pergunta, vamos voltar a alguns anos atrás. No seu ápice, o Império Romano abrigava 30% de toda a população mundial e, de várias formas, representava o auge do avanço humano. Seus cidadãos aproveitavam os benefícios de aquecedores, concreto, bancos, trocas internacionais, mobilidade social ascendente e entre várias outras coisas. Roma se tornou a primeira cidade da história com 1 milhão de habitantes e foi um centro tecnológico, jurídico e de progresso econômico. Um império considerado impossível de ser derrubado. Era estável, rico e poderoso. De repente, tudo isso mudou. A civilização mais poderosa da Terra entrou em colapso. O colapso geralmente é algo destrutivo para uma população. Suas identidades culturais são estilhaçadas, ao passo que as suas instituições perdem o poder para governar. Conhecimento é perdido, padrões de vida caem, a violência aumenta e quase sempre a população diminui. Ou esse povo desaparece completamente, caindo nas mãos de vizinhos mais poderosos, ou uma sociedade completamente nova toma o seu lugar. E essa nova sociedade geralmente regride e fica com uma tecnologia bem mais primitiva do que a que tinha antes. Se é assim que foi ao longo dos séculos, então como será com a gente nos dias de hoje? Hoje, nossas cidades se estendem por milhares de quilômetros, nós viajamos pelos céus e nossa comunicação é instantânea. A agricultura industrial, com plantas altamente bem projetadas, maquinário eficiente e fertilizantes de alta potência, alimentam bilhões de pessoas. A medicina moderna nos proporcionou a maior expectativa de vida que já tivemos, enquanto a tecnologia industrial trouxe conforto e abundância sem precedentes. Temos povos diferentes que competem e coexistem entre si, mas juntos também formam uma única civilização complexa e global. Porém, essa moderna sociedade é ainda mais vulnerável em alguns pontos do que eram os impérios de antigamente, porque estamos muito mais profundamente conectados. Um colapso do mundo industrializado significa literalmente que a maioria das pessoas vivas iriam desaparecer, já que não poderíamos alimentar a todos sem a agricultura industrial. E ainda tem mais. E se um futuro colapso fosse tão grande e tão destrutivo que nunca mais conseguíssemos nos reindustrializar de novo? E se ele acabasse com nossas chances de aproveitar um brilhante futuro como um povo multiplanetário? O colapso de uma civilização global pode ser uma catástrofe existencial, algo que acabaria com a vida de todas as pessoas vivas hoje e também com a de todas as gerações futuras que ainda estão por vir. Todo o conhecimento que poderíamos ter descoberto, a arte que poderíamos ter criado, as alegrias que poderíamos ter vivido, tudo seria perdido. Então, quais são as chances disso acontecer? Para contextualizar a nossa resposta, precisamos saber que várias civilizações colapsaram várias vezes ao longo do tempo, mas isso nunca mudou o curso do resto do mundo. Roma colapsou, mas vários outros impérios seguiram firmes, como por exemplo o Império Bizantino. Outra pergunta que é bastante interessante: e se a população do mundo diminuir drasticamente? Até hoje, nós não vivemos uma catástrofe que tenha matado mais que 10% da população mundial. Nenhuma pandemia, desastre natural ou guerra fez isso. O último exemplo de uma queda rápida populacional foi a peste negra, uma pandemia da peste bubônica no século XIV que se espalhou pelo Oriente Médio e pela Europa, matando quase 10% de toda a população mundial da época. Então, se alguma coisa fosse causar o colapso dessa civilização, com certeza teria sido isso. Percebemos que nem mesmo a peste negra superou a resiliência do ser humano. Enquanto sociedades antigas eram massivamente destruídas em pouco tempo, a perda constante de vidas e o sofrimento causaram quase nenhum impacto na economia europeia e no desenvolvimento tecnológico nos anos seguintes.
O tamanho da população se recuperou e apenas 2 séculos depois, a Revolução Industrial começou. A história está cheia de recuperações incríveis. Um bom exemplo é a bomba atômica que caiu em Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial. 140 mil pessoas foram mortas e 90% da cidade foi pelo menos incinerada ou reduzida a quase nada. E mesmo assim, a cidade teve uma recuperação histórica. A população de Hiroshima voltou ao mesmo número em apenas uma década e hoje prosperam com 1,2 milhões de habitantes. Lembrando que mesmo com essa recuperação, nada disso torna esses eventos horríveis menos piores do que foram para aqueles que viveram naquela época. Mas para nós, como espécie, são bons sinais de resiliência, ou seja, mostra a nossa capacidade de lidar com os nossos problemas e de conseguirmos nos adaptar às mudanças. Mas, digamos que 99% da população morra, a civilização global estaria condenada para sempre? Poderíamos nos recuperar de algo assim? Bom, temos motivos para sermos otimistas. Vamos começar com a comida. Existem cerca de 1 bilhão de agricultores hoje em dia. Então, mesmo que a população mundial caia para 80 milhões de pessoas, é garantido que muitos sobreviventes saberiam como cultivar e produzir comida. Depois da agricultura, o próximo passo para nossa recuperação seria reconstruir a capacidade industrial, como fonte de energia e manufaturas automatizadas. Um grande problema é que nossa escala econômica tornaria impossível recomeçarmos de onde paramos. Muitas das nossas indústrias de alta tecnologia só funcionam devido a um intenso fornecimento de coisas por meio de logísticas que conectam todos os continentes. Entretanto, existe um pulo do gato. Nos dias atuais, nós temos um poder de armazenamento de informações gigantesco. E com isso, nós ainda teríamos quase toda a informação necessária para reconstruir uma civilização. Claro que perderíamos dados importantes, mas muito do conhecimento tecnológico, científico e cultural armazenado nas milhares de bibliotecas físicas e digitais ao redor do mundo sobreviveriam à catástrofe. Resumindo, apesar da sombria perspectiva de ameaças catastróficas, sejam elas naturais ou causadas por nós mesmos, temos vários motivos para sermos otimistas, mas é melhor pararmos de correr os riscos para não termos que reiniciar todo o nosso ciclo evolutivo. Espero que você, assim como eu, tente fazer o mundo um lugar melhor e vamos nessa caminhada juntos, pois o futuro só depende de nós mesmos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e, por favor, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, deixe um like para ajudar o nosso trabalho e até um próximo vídeo.